Norman nunca foi um homem comum. A sua genialidade o levou ao topo, mas também o condenou a ser refém dos próprios demônios. Após a derrota na primeira luta contra o Homem-Aranha, Norman se isolou na sua mansão. O lugar que anteriormente era símbolo de poder, riqueza e até inveja de outros empresários, agora é preenchida por paredes frias, corredores vazios, mas a mansão não era tão silenciosa quanto parecia. Norman nunca citou a derrota ou discordância da sua opinião, e os conflitos empresariais na Oscorp, que agora pareciam ter sido solucionados com as mortes dos acionistas, algo ainda ecoava na sua cabeça, que era a derrota para aquele tal herói mascarado. A partir disso, ele passava as noites andando pelos corredores com a mente sempre alerta. Ele ouvia passos que primeiro eram distantes, como se alguém estivesse andando no andar de cima, e depois perto demais. Somado a risadas que eram um tanto quanto abafadas, mas que reverberavam pela casa. E sussurros pareciam sair das paredes, chamando pelo seu nome. Eles riram de você, Norman. Disseram que você era fraco. Você não sabe o que dizem. Eu sou o Norman Osborn. Eu sou melhor do que tudo que ouvem ou falam de mim. Sua voz andava por toda a mansão que estava vazia, mas os sons não cessavam. Risos seguiam a cada passo, levando Norman a um estado de alerta constante. A prova que mostraria o quão insano Norman estava começava a se aproximar. A mesa da sala estava decorada, pratos finos, taças de cristal e um jantar incrível e ao mesmo tempo estranho, já que no centro da mesa, como uma peça de exibição, estava o capacete do Duende Verde. Norman caminhou lentamente até o lugar mais central da mesa. Quando olhou ao redor, percebeu que as cadeiras estavam ocupadas. Nelas estavam Menel Strong, mas ao lado, os acionistas que o expulsaram da Oscorp. E bem à sua frente estava Harry, com um olhar de desgosto para o pai. Norman, finalmente chegou o nosso anfitrião da noite, disse Strong, levantando o copo aparentemente vazio e com um sorriso seco no rosto. Norman se sentou. Sua risada nervosa recuava pela sala. Ele pega a garrafa que estava sobre a mesa e despeja um líquido que parecia ser negro e um pouco viscoso nas taças. Sim, era a loucura de Norman, que fazia com que ele visse naquele vinho algo com um aspecto morto, sem cor, sem gosto. E em seguida a tudo isso, ele gritava: "Um brinde!" A traição. Todos ao redor da mesa começaram a rir, não entendendo o que estava acontecendo. Mas, enquanto eles riam, algo começou a mudar. Os rostos que ali estavam começavam a derreter, como se fossem bonecos de cera, revelando caveiras grotescas e arrepilantes, assim como aquelas que se esfarelaram na sacada do prédio no ataque do Duende Verde. As risadas novamente voltaram e se transformaram em gritos agonizantes, e o ar daquela sala começava a ficar pesado e com cheiro de carne queimada. Norman olhou para os rostos que se desfaziam e gargalhou. Não havia mais nenhum respingo de medo com ele. Na mansão havia um grande espelho, bem no salão principal. Mas Norman sempre o evitava, como se fugisse do seu reflexo constantemente. Já havia um tipo de sentimento de que aquele reflexo, um algo a mais, o observava, só esperando o momento para agir. Na noite seguinte, ele acabou vendo uma espécie de vulto de costas naquele espelho e isso chamou a atenção. Quem está aí?
Ele perguntou com uma voz forte e ao mesmo tempo trêmula. A figura era ele mesmo. Era Norman. Mas não exatamente igual como ele se via. A pele estava com um tom mais esverdeado, rachado, com veias, os olhos brilhavam em vermelho e o sorriso não era algo tão fascinante ou amigável quanto parecia ser anos e anos atrás. Era algo que mais parecia estar rasgando seu rosto do que algo natural. Você sabe quem eu sou, Norman? O seu verdadeiro eu, sem máscaras, sem o controle, sem limites. Em seguida, mãos pareciam sair do espelho, agarrando Norman e o puxando para dentro, e então Norman acaba caindo sobre esse vidro e estilhaços voam por todo lado. Mas no centro desse espelho se revela um corredor secreto. Um corredor no qual estava cheio de versões dele mesmo, que apenas Norman enxergava. Cada uma se mostrando mais monstruosa que a outra, com sorrisos insanos, olhares cheios de desprezo, algo extremamente desconfortável. E um deles acaba dizendo: Bem-vindo, Norman. Aqui você construirá o seu show e será o ator principal de tudo isso. Norman acorda. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Ele transformou a mansão, então, sendo cada cômodo um cenário grotesco. O escritório foi decorado com brinquedos quebrados. O quarto do Harry se tornou uma espécie de altar, ou enfim, algo totalmente esquisito, repleto de fotografias queimadas. E o salão principal, em uma área macabra com uma espécie de trono, improvisado no centro, mas que na verdade era sua antiga poltrona da sala. Norman se veste com um traje de Duende Verde e se senta. Senhoras e senhores, bem-vindos à grande e ridícula tragédia de Norman Osborn. Hoje apresento a vocês a verdade. Ele riu descontroladamente, mas logo parou. Olhando para cadeiras vazias, ele grita: Vocês nunca me ouviram, nunca enxergaram a verdade, não me deram oportunidades, já que eu sempre tive que fazer, tive que me controlar. Aquela coisa que eu pensava em dizer ou precisava fazer. Então, ele viu algo. Na última cadeira, sentado em silêncio, estava o Homem-Aranha. Ele não se mexia, apenas o observava. Norman correu até ele, mas quando se aproximou percebeu que era apenas uma de suas estátuas de gárgulas que, na sombra, se moldava uma silhueta que o lembrava daquele ser, daquele personagem característico. E para provar um nível ainda mais alto de loucura, do outro lado da sala, o capacete do Duende Verde estava apoiado de pé em um canto da sala, sozinho, e olhava diretamente para o Norman. Bravo, Norman. Você está se tornando mais insano do que eu jamais imaginei que poderia ser capaz. Mais tarde, a polícia entrou na mansão, e a imagem que se apresentava era de um filme de terror onde Norman estava no salão principal, sentado em sua poltrona, ainda vestindo o traje de Duende Verde. Ele estava imóvel, os olhos abertos e um sorriso congelado no rosto. Nas mãos, segurava o capacete como se fosse uma espécie de troféu, e nas paredes, ao seu redor, estavam totalmente cobertas com dizeres que repetiam a seguinte frase: Eu não consegui fugir de mim mesmo.